Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia a todos e bem-vindos a mais uma aula que nós vamos ter hoje, e especial Bom Dia Aprovados, que é uma aula especial que é para revisão da PCDF. Galera que vai fazer PCDF hoje nós temos PCDF e nós temos também PCDF amanhã. Temos prova para escrivão hoje e amanhã prova para a gente. Estamos esperando vocês, né? Estamos aqui esperando muito vocês. Queremos muito que vocês entrem aqui na PCDF. Tem vaga para todo mundo. Basta vocês terem aproveitado esse tempo todo que nós tivemos e ter estudado bastante, né? Estudado bastante para um concurso. É um concurso muito importante. Uai, eu saí aqui. Ah, não. Achei que tivesse feito cagada aqui. É um concurso muito importante e nós estamos aqui aguardando vocês com todas as forças. Temos vagas aqui na PCDF, né? Então, primeira coisa, a primeira mensagem do dia que eu queria dar para todos é boa sorte, né? Boa sorte. Façam uma boa prova. Estamos aqui ao vivo, tanto no Instagram quanto no canal do YouTube. Então, vou ficar aqui virando o rosto toda hora, porque eu tenho duas câmeras aqui para tratar. Eu nunca consigo colocar essas câmeras no mesmo ângulo. Problemas técnicos aqui, né? Na montagem. Mas o mais importante, primeiro, de novo, né? Boa sorte a todos, boa sorte. Espero que façam uma boa prova. E quero falar para vocês para terem calma. Prova do Sebrasp, eu já ia falar CESP. Prova do Sebrasp. Prova do Sebrasp é sempre uma prova intensa. É uma prova que os alunos costumam ficar com medo, né? Costumam temer a banca, porque se você errar uma questão, você anula uma questão certa. Vão ser 120 questões. 120 questões, eu acredito. Acho que 120 questões. Fala aqui no chat, por favor. Se tiver alguma dúvida, tudo pode mandar no chat. Fala aqui no chat a quantidade de questões que são. E vocês precisam ter calma. É uma prova que vocês não devem marcar tudo. Não queiram marcar tudo nessa prova. Por quê? Porque você anula uma certa. Se você errar, você anula uma certa. Então, controla o dedo nervoso. Faça suas marcações devidas. Lembra aquele videozinho de como fazer prova do Sebrasp? Façam primeiro o que vocês sabem. Comecem pelo aquilo que vocês têm mais confiança. Justamente para vocês. É uma prova que vai ter matemática, né? Por exemplo, se eu começar por matemática, eu já entro em desespero logo no começo. Então, não vou fazer isso. Vou começar pelo que eu sei. Vou trabalhar a prova com calma, vou começar marcando primeiro lá no gabarito as questões que eu tenho certeza, vou destacar as questões que eu vou pensar no futuro e vou recusar totalmente as questões que eu não sei. Bom, aula agora. Vamos tratar da aula, né? Que é mais importante, nosso tempo é curto. E vamos tratar do que aconteceu a retrospectiva 2020. Primeira coisa que aconteceu no ano passado, janeiro do ano passado, tivemos uma tensão, né? Irã e Estados Unidos. Por que eu vou tratar do que aconteceu? Lembra que cai atualidades na sua prova. Além das atualidades, a gente vai tratar das atualidades jurídicas que vão cair na ssua prova. Então, tensão, Irã e Estados Unidos, né? Teve um general iraniano, o Qasem Soleimani, foi morto em um bombardeio nos Estados Unidos que atingiu o aeroporto de Bagdá. Bom, ele era considerado um dos homens mais poderosos do Irã e isso levou a um aumento de tensão no Oriente Médio. Então, já fique ligado sobre esse assunto. Tivemos uma crise da água no Rio de Janeiro, que a água estava com gosto e cheiro ruim. Não é tão importante assim, é uma coisa que já passou, né? Que era questão acerca de um problema que estava havendo no carvão ativado na estação de tratamento de Gandu e chegou a pedir desculpas pelo transtorno. Tivemos também crise na família real britânica, que eu acredito que não vai ser cobrada na sua prova, né? Uma coisa mais... Como é que eu vou dizer assim? Faltou a palavra agora. Aquela coisa mais trazida de comentários de celebridades, né? Assim, do mundo. Mas tivemos, desde todos os assuntos, um muito importante, que afetou o ano passado inteiro e ainda nos afeta esse ano. Qual foi? O coronavírus. Começou-se a pandemia do coronavírus, né? A propagação em escala maior tornou-se de uma epidemia, evoluiu para uma pandemia. Pandemia, para quem não sabe, é quando o nível de contágio ele aumenta de uma perspectiva global. Então, evoluiu o nível de contágio a uma pandemia e isso afetou todo mundo. E todo mundo, todo o mundo e todo mundo mesmo. Eu vou comentar mais à frente
as questões jurídicas acerca do coronavírus. Mas só avançando assim nos acontecimentos mesmo, nós temos também o Brexit, né, que foi a saída da Grã-Bretanha do bloco da União Europeia, né? Tivemos a saída, isso afetou também o trânsito entre pessoas, afetou, deixa eu tirar isso aqui, afetou comércio, no caso lá fora, afetou a nível de transações, e até a perspectiva de pensar, o mercado comum vale a pena? Tudo isso foi gerado essa discussão e a saída do bloco econômico. Tivemos carnaval ano que vem, né? A OMS declarou a pandemia em março. Abril, o ministro Nelson Mandetta foi demitido do Ministério da Saúde. Começou-se a descrição. Sérgio Moro pediu demissão também em abril. E o retrato da pandemia em Manaus. Em maio, manifestações antidemocráticas e houve alguns atentados a jornalistas. Também houve o movimento Black Lives Matter, que foi quando aconteceu a morte do George Floyd, né, um americano negro de 43 anos, que ele morreu no dia 25 de maio, após um policial branco imobilizá-lo com o joelho. Presta atenção nesse caso, por quê? Porque provavelmente na sua prova ele vai ter grande repercussão. O policial, ele estava imobilizando o George Floyd com o joelho, né, assim no seu pescoço, e por mais de 8 minutos isso acabou asfixiando ele. E aí houve protestos nos Estados Unidos que clamavam pelo fim da violência policial contra negros. Deram força a esse movimento e foi apelidado como Black Lives Matter, que é Vidas Negras Importam, tradução livre. E se espalhou pelo mundo todo, né? Os ex-policiais envolvidos no caso respondem criminalmente pelo envolvimento na morte de Floyd, e Derek Chauvin, filmado com o joelho no pescoço de Floyd, responde por homicídio culposo e assassinato em terceiro grau. Pagou fiança e foi liberado em outubro. Junho, prisão de Fabrício Queiroz. Fabrício Queiroz foi preso em Atibaia, em São Paulo, no dia 18 de junho. Estava na casa do advogado dele, ex-advogado do senador Flávio Bolsonaro, né, o Frederico Wassef, acho que é Wassef, isso, de quem Queiroz foi motorista e assessor. Queiroz, ele é investigado pela participação na rachadinha na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, que é um esquema de peculato. O que acontece? O funcionário, o que é rachadinha? Funcionário fantasma. Contrata-se um funcionário para trabalhar na repartição pública, e este funcionário, o funcionário fantasma no caso, você contrata a pessoa, bota lá um CPF dela, tudo, contratado mesmo, só que essa pessoa, ela nunca vai trabalhar. E esse valor dela que ela recebe, ela repassa à pessoa que o contratou. No caso da rachadinha, o funcionário ele não repassa o valor inteiro, ele repassa parte do valor à pessoa que o contratou. Havia denúncias de esquemas de rachadinha na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, no qual há também denúncias de participação do Flávio Bolsonaro, e houve também movimentações atípicas. Isso levou também a questionamentos acerca do COAF, se o COAF poderia passar as informações diretamente para o Ministério Público. Houveram decisões em sentido contrário. O COAF foi retirado do Ministério da Justiça. Houve todos esses casos que é muito importante tratar na sua prova. Bom, início de teste das vacinas, e tivemos o caso Miguel também em junho do ano passado. O que foi o caso Miguel? O menino Miguel, de 5 anos, ele caiu do 9º andar do prédio onde sua mãe, Mirtz Souza, trabalhava como empregada. Ele sofreu a queda enquanto Mirtz passeava com o cachorro da família para a qual trabalhava. Nesse meio tempo, Miguel estava sob os cuidados da patroa de Mirtz, que enquanto a mãe não estava lá. Miguel entrou no elevador do prédio diversas vezes e Sário te retirou de lá. Na última vez, Sário apertou o botão da cobertura e deixou o menino sozinho. O elevador subiu e Miguel saiu correndo do 9º andar, escalou as grades que protegem os equipamentos de ar-condicionado e caiu de uma altura de 35 metros.
Sari Corte Real foi presa em flagrante por homicídio culposo, pagou fiança e foi liberada. Em 1º de julho, a acusação mudou para abandono de incapaz, que resultou em morte. Em agosto, Trump interrompeu uma coletiva por causa de tiros, que é uma coletiva de imprensa do presidente norte-americano Donald Trump interrompida no dia 10 de agosto após tiros serem disparados do lado de fora da Casa Branca. E o Serviço Secreto dos Estados Unidos entrou na sala e deixou os jornalistas sozinhos, que testemunharam agentes correndo lá de fora com armas na mão. Trump retornou pouco depois do que havia acontecido. Na ocasião, disse que o suspeito de efetuar os disparos tinha se ferido e levado para o hospital. Isso foi em agosto. Em agosto do ano passado, também tivemos uma rediscussão sobre a hipótese do aborto. Por quê? Houve uma menina, daqui a pouco, no final, a galera que já está perguntando aqui, no final eu vou tratar das principais coisas envolvendo o coronavírus. Vamos deixar, já que como o coronavírus, apesar de ter começado a ter mais relevância no mundo a partir de março, eu vou deixar ele para depois, viu? Porque ele repercutiu até o ano atual. Bom, em agosto, voltou-se uma discussão. Voltou-se não, não vou falar voltou-se, porque isso é uma discussão que nunca termina, né? Mas tiveram mais ênfase numa discussão acerca da possibilidade de aborto no Brasil. Temos o crime de aborto, do artigo 124, 125 e 126 do Código Penal. 124. Provocar aborto em si mesma ou consentir que outrem lo provoque. Pena de detenção de 1 a 3 anos. 125. Provocar o aborto sem o consentimento da gestante. Reclusão de 3 a 10 anos. E 126. Provocar aborto com o consentimento da gestante. Reclusão de 1 a 4 anos. No Código Penal, nós temos uma excludente de ilicitude. Na verdade, não. É uma causa de exclusão da tipicidade, que é o aborto necessário. E o aborto no caso de gravidez resultante de estupro, que é o 128 do Código Penal. Não se pune um aborto praticado por médico quando o aborto necessário, se não há outro meio de salvar a vida da gestante, e no caso de gravidez resultante de estupro, se a gravidez resulta de estupro, o aborto é precedido de consentimento da gestante ou quando incapaz de seu representante legal. Temos essas hipóteses de aborto permitida pela legislação penal. Bom, em agosto do ano passado, uma menina ela foi estuprada pelo tio e acabou interrompendo a gravidez. Por quê? Porque ela tinha 10 anos de idade, isso aconteceu na cidade de São Mateus, no Espírito Santo, e ela engravidou após ser estuprada pelo próprio tio. A gravidez ela foi descoberta depois que a criança foi ao hospital se queixando de dores abdominais. Contou que o tio começou a praticar os abusos quando ela tinha 6 anos de idade e que ele fazia ameaças. A gravidez ela foi interrompida em um hospital de referência em Pernambuco e houve vários protestos pedindo que o aborto não fosse realizado. E isso trouxe a discussão de novo, no caso da gravidez resultante de estupro, se era necessário. Todo esse tema foi trazido à tona justamente pelo esse fato que aconteceu na cidade de São Mateus, no Espírito Santo. O tio da menina, de 33 anos, foi indiciado por estupro de vulnerável e ameaça e foi preso no dia 18 de agosto em Betim, em Minas Gerais. Em agosto também tivemos o caso da Flor de Lis, né? Ela vira ré no assassinato do marido. Já teve condenação no caso dela. A deputada Flor de Lis virou ré no caso de morte do marido, o pastor Anderson do Carmo, que morreu assassinado com 30 tiros no dia 16 de junho de 2019. Ela já teve a sua prisão preventiva decretada, salvo engano já foi presa também. Na época era deputada federal, já foi cassada também. E foi apontada, vai estar respondendo, por homicídio triplamente qualificado, associação criminosa, falsidade ideológica e uso de documento falso, além de tentativa de homicídio por ter tentado envenenar o marido em 2018. Ronaldinho Gaúcho, ele foi liberado também em agosto do ano passado para voltar ao Brasil, né? Eles foram soltos pela Justiça do Paraguai no dia 24 de agosto e o juiz paraguaio responsável pelo caso suspendeu o processo contra os irmãos e estabeleceu uma multa de 1,1 milhão de reais para os dois, sendo 500 mil para Ronaldinho Gaúcho e 600 mil para os irmãos dele. Eles estavam presos desde março lá no Paraguai, acusados de usarem passaportes adulterados
e pagaram a fiança em abril de 8,9 milhões de reais e passaram a cumprir prisão domiciliar em um hotel no centro de Assunção. Em agosto, também agosto bombou, viu, no ano passado. Em agosto, o governador Witzel, sei lá, do Rio de Janeiro, por uma determinação do Superior Tribunal de Justiça, ele foi afastado do cargo por suspeita de participação em esquema de corrupção. Mais à frente, ele acabou perdendo o mandato também, mas em agosto foi que começou o afastamento dele. Setembro, tivemos nota de R$200 e imposto zerado para baixar o preço do arroz. Abaixar é ótimo, né? Outubro, ataque em Nice, na França, ataque terrorista que aconteceu em Nice, 29 de outubro, deixou 3 mortos na Basílica de Notre-Dame, em Nice, no sul da França. E uma das vítimas era a brasileira Simone Barreto, de 44 anos, que morava na França há décadas. Ela conseguiu fugir após o ataque e se escondeu em um restaurante nas proximidades, mas acabou morrendo por conta dos ferimentos. A imprensa identificou o suspeito como sendo Brahim... não consigo pronunciar esse nome, não. Nossa senhora, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vogais no nome. Que foi um homem de 21 anos que foi baleado pela polícia logo depois. Após o acontecido, o presidente francês Emmanuel Macron falou em uma coletiva de imprensa e classificou o ataque como terrorismo. Novembro, tivemos o apagão no Amapá, né? Na noite do dia 3 de novembro, debaixo de uma tempestade na capital, Macapá sofreu uma explosão e, em seguida de incêndio, que comprometeu os 3 transformadores, as mais importantes subestações do estado. Na época, um laudo inicial descartou que o raio tivesse causado o incêndio que provocou o apagão, e por causa do problema, no dia 8 de novembro, a Companhia de Eletricidade no Amapá divulgou um esquema de rodízio que as regiões se alternariam para ter acesso à energia por pelo menos 6 horas por dia. Então, TSE. Lembra que em novembro nós estávamos em época de eleição. Todo mundo lembra disso, né? Em novembro do ano passado estávamos em época de eleição para vereadores e prefeitos municipais. Então, o TSE ele autorizou que as eleições no Macapá fossem adiadas. No dia 17 também tivemos um novo apagão total no Amapá, que atingiu 13 a 16 cidades que já estavam com fornecimento de energia racionado, que agravou a crise. A energia ela só foi 100% restaurada no dia 24 de novembro, 22 dias depois da explosão, no dia 3. Novembro também tivemos vitória de Joe Biden nas eleições presidenciais dos Estados Unidos, e também tivemos aquela invasão do Capitólio, né? Aquele cenário de invasão de manifestantes atiçados pelo antigo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, acabaram invadindo o Capitólio lá, que é a sede do parlamento norte-americano. Novembro, tivemos também o assassinato de João Alberto Silveira Freitas, que foi um homem negro de 40 anos, que ele foi espancado até a morte por 2 seguranças brancos em um supermercado do grupo Carrefour no dia 19 de novembro em Porto Alegre. Segundo a polícia, os 2 seguranças ficaram em cima de João por mais de 5 minutos. Parece com o quê? Como é que isso vai ser cobrado na sua prova? Black Lives Matter, né? Parece muito similar ao caso que aconteceu nos Estados Unidos. Os 2 seguranças ficaram em cima de João por mais de 5 minutos e ele morreu por asfixia. A polícia indicou um total de 6 pessoas pela morte de João, 3 deles já presos, e os 2 seguranças e uma funcionária de supermercado responsável pelo trabalho dos vigilantes. Em dezembro, a rede Carrefour afirmou que não iria mais contratar segurança terceirizada. Em dezembro, começou a vacinação pelo mundo, né? Começamos o programa de vacinação pelo mundo em dezembro, além da prisão de Marcelo Crivella, prefeito do Rio de Janeiro. No dia 22 de dezembro, uma operação do Ministério Público do Rio de Janeiro e da Polícia Civil prendeu 6 pessoas, entre elas o prefeito Marcelo Crivella, do Republicanos, e a operação ela investigava um suposto esquema de corrupção dentro da prefeitura, que teria sido palco de uma espécie de QG da propina. Crivella foi preso a 9 dias de completar o mandato e disse que a ação era uma perseguição política. Ele acabou sendo substituído no Rio de Janeiro por um outro prefeito que ganhou as eleições, e as investigações elas foram iniciadas em 2019 e participaram da colaboração premiada do doleiro Sérgio Mizari, que foi preso na Operação Câmbio e Desligo, um desdobramento da Lava Jato. Ainda no dia 22, o presidente do STJ, Humberto Martins, concedeu a Crivella prisão domiciliar com o uso de tornozeleira eletrônica.
Bom, essas foram a retrospectiva 2020. Que muita atenção para sua prova hoje e amanhã. O que a gente tem disso de direito para tratar? Bom, vamos lá. Questões jurídicas. Jornal poderá acessar dados sobre mortes registradas em ocorrências policiais. Veículo de imprensa jornalística possui direito líquido e certo para acessar dados sobre mortes. Questões jurídicas também. É inconstitucional a lei distrital que preveja percentual de vagas nas universidades públicas reservadas para alunos que estudaram nas escolas públicas do Distrito Federal, excluindo, portanto, os alunos de escolas públicas de outros estados da Federação. Bom, eu não vou ler todas as questões jurídicas, deixa eu ver aqui uma coisa bem importante para vocês. Galera, questões jurídicas importantes acerca do coronavírus. Bom, houve muita discussão, falei para vocês que ia deixar o coronavírus para o final, né? Houve muita discussão sobre a questão de competência. Quem era competente para realizar as políticas públicas, né, de enfrentamento à pandemia. Acabou isso sendo levado ao STF, o presidente Jair Bolsonaro foi ao STF dizendo que ele era o competente nesse caso e que estados e municípios não poderiam adotar políticas públicas diversas da União. O que o STF disse? Não. O STF disse que a competência para zelar para a proteção da saúde, enfrentamento principalmente da pandemia, é competência comum e a todos os entes federativos. Sendo comum, cabe à União ditar normas, regras gerais, né, políticas públicas que são um plano nacional, no caso, né, que é políticas públicas que seriam adotadas de formas gerais, mas os estados e municípios podem adotar aquilo que for mais relevante em seu interesse local. No caso, visualizávamos de forma mais incisiva o negacionismo do presidente, e os estados que não queriam lockdown, os estados e municípios estavam adotando a estratégia do lockdown, né? E aí tivemos esse enfrentamento, o STF disse não, competência comum, cabe à União adotar diretrizes gerais, mas compete aos estados e municípios adotarem políticas públicas mais viáveis em âmbitos locais. Porém, diferente do que prega o presidente, o STF ele não limitou a ação do presidente, não limitou os poderes do presidente. Pelo contrário, ele só disse que cabe a todo mundo fazer tudo. Não houve uma limitação, não disse assim, os governadores podem fazer mais do que eu, não. O STF disse que a competência é comum, e isso previsto no próprio texto constitucional. Engraçado, eu vou tratar aqui de uma notícia, em 2018, o STF ele decidiu que não era possível o homeschooling no Brasil. O que é o homeschooling? É a prática de você estudar em casa. Não era possível. Mas com o advento da pandemia, tivemos casos de homeschooling, né? É só uma questão assim, de curiosidade. Em 2018 houve uma decisão que não haveria possibilidade de homeschooling, mas estamos tendo agora com a pandemia, né? Homeschooling. A galera que tem filho em casa tá aí tendo que se virar para ensinar o moleque em casa. Questões também desse ano. Agora vamos lá para esse ano. Esse ano nós tivemos alguns assuntos interessantes e o mais importante deles, que eu acho que vai ser mais tratado, é a CPI. O que é a CPI? CPI é sigla para Comissão Parlamentar de Inquérito. Cadê aqui? Peraí. Deixa eu pegar meu textinho. CPI a Comissão Parlamentar de Inquérito é uma investigação conduzida pelo Poder Legislativo que transforma a própria Casa Parlamentar em comissão para ouvir depoimentos e tomar informações diretamente. Na esfera municipal, ela tem um nome que não é CPI, é Comissão Especial de Inquérito, CEI. No Brasil, a CPI ela é regulamentada pelo artigo 58, parágrafo 3º da Constituição, que diz assim, as comissões parlamentares... Vou espirrar. As comissões parlamentares de inquérito, que terão poderes de investigação próprios das autoridades judiciais, além de outros previstos nos regimentos internos, das respectivas casas, serão criadas pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal, em conjunto ou separadamente,
mediante requerimento de 1/3 de seus membros para apuração de fatos determinado e por prazo certo, sendo suas conclusões, se for o caso, encaminhadas ao MP para que promova a responsabilidade civil ou criminal dos infratores. Jurisprudência sobre CPI. Direito de minoria. Por exemplo, houve um momento, eu não lembro o ano e não lembro qual foi a CPI, mas que ela tem, como vocês viram aqui no texto constitucional, diz assim, que a CPI ela vai ser criada mediante requerimento de 1/3 de seus membros. Houve o requerimento de 1/3 desses membros da CPI. Só que houve também, a casa lá que ela estava querendo ser criada, houve também uma manifestação pelos grupos que estavam ali no governo para não criar. E esse grupo era a maioria. E, bom, houve um atraso, o presidente da casa, da respectiva casa, não queria criar a CPI, então houve aquele atraso, sabe? Tem uma sessão para isso, para a CPI ser criada e tudo mais, essa sessão não foi feita. Ou seja, criaram todo o problema para não ter CPI. Aí, essa minoria, esse 1/3 que queria a CPI, né? Foi no STF, bateu na porta do STF, o STF disse assim, direito da minoria, o que é? Preenchidos os requisitos da oposição para se criar... Deixa eu só ver aqui, peraí que eu dou uma pausa aqui na minha internet. Pronto, melhorou. Preenchidos os requisitos... Calma aí, que a internet oscilou. Aí. Preenchidos os requisitos para a criação da CPI, deve ser criada a CPI. Entendeu? Então, a conexão está instável aqui no YouTube, viu, galera? Só a galera que está me acompanhando pelo YouTube está dando conexão instável. E deve haver essa criação da CPI. A minoria, ela tem direito. O presidente da casa, ele tem a obrigação, ele tem o dever de se pronunciar e dar suporte para que a CPI aconteça da forma prevista na lei. Então, esse é o direito da minoria. Isso, inclusive, foi batido agora, né? Que o STF obrigou, acho que foi o ministro Barroso, obrigou o presidente do Senado, mandou ele a instauração da CPI que a gente tem agora, a CPI da Covid. Então, nós temos essa obrigatoriedade. Poderes de investigação da CPI. Como eu falei para vocês, a CPI ela tem poderes de investigação próprio das autoridades judiciais. A CPI ela pode determinar, não é decisão do Senado, do presidente lá da CPI, não é decisão de um dos membros, do relator nem nada, é decisão do colegiado da CPI. É votado lá e eles determinam. Eles podem determinar a quebra do sigilo bancário e fiscal de dados e telefônico. Não confunda a quebra de dados telefônicos com interceptação telefônica. Quebra de dados telefônico é outra coisa, quando você tem acesso às informações a ser registradas nos seus dados, vou falar dados telefônicos, né? Você tem acesso àquelas informações, tipo, aqui você ligou, com o tempo de duração, essas coisas assim do tipo. Que é a interceptação telefônica, é quando você escuta a conversa. De modo bem rápido falando, né? Mas tem mais outros conceitos aí. A CPI também pode determinar, requisitar informações e documentos sigilosos diretamente às instituições financeiras ou através do Bacen ou CVM, desde que previamente aprovadas pelo plenário da Câmara dos Deputados ou do Senado ou de suas respectivas CPIs. Também pode ouvir testemunhas sob pena de condução coercitiva ou ouvir investigados ou indiciados. Só que a CPI ela não pode determinar medida de indisponibilidade dos bens do investigado, ela não pode decretar prisão preventiva, apenas pode decretar prisão em flagrante, e não pode determinar o afastamento de cargo ou de função pública durante a investigação e decretar busca e apreensão domiciliar de documentos. A CPI ela tem que pedir, ela representa o judiciário para ver buscas e prisão preventiva e tudo mais. Bom, temos jurisprudência pacífica no STF na possibilidade do investigado ou acusado permanecer em silêncio, evitando-se autoincriminação, né? Pai de São José da Costa Rica. Essa garantia, ela faz o seguinte, que a pessoa objeto de investigação e até para a testemunha decorre os seguintes direitos: manter em silêncio diante de perguntas cuja resposta possa implicar autoincriminação e não ser presa em flagrante por exercício dessa prerrogativa constitucional, sob pretexto da prática do crime de desobediência.
e não ter também o seu silêncio interpretado em seu desfavor. Os poderes de investigação da CPI podem ser exercidos pelos membros ou por um membro da CPI, mediante a prévia expressa autorização nesta comissão por decisão majoritária, e sem que o exercício de qualquer dos tais poderes por qualquer membro, até pelo presidente ou pelo relator do CPI, é arbitrário e comporta impugnação ou reparo por ação judicial, inclusive pelos remédios constitucionais, sobretudo o habeas corpus ou mandado de segurança. A galera vai lá direto no STF pedindo habeas corpus ou mandado de segurança justamente pelo seu direito a não se incriminar. Coisas da CPI. Coisas da CPI que a gente tem bastante. Minha conexão dá muito ruim. A conexão aqui ficou ruim, peraí. Bom, vamos lá. Coisas da CPI que nós temos que nos atentar. Como eu falei para vocês, as prerrogativas da CPI, temos que nos atentar ao direito ao silêncio, né? Lembrando que o direito ao silêncio não quer dizer que a pessoa chegar lá no STF, ela pode ficar quieta sobre tudo. Não. Tem uma certa fase no interrogatório, principalmente no caso de perguntas acerca da sua qualificação e tudo mais, que não envolvam, por exemplo, a pessoa como testemunha lá, ela consegue um habeas corpus para não responder perguntas que se incriminem. Não quer dizer que ela pode deixar de responder todas as perguntas. Não, é só as perguntas que não se incriminem. Cabe à CPI, inclusive já foi manifestação do STF, cabe à CPI determinar até onde vai esse direito ao silêncio. Tinha uma coisa a mais também. Assim, tivemos tivemos também o acréscimo, né, do presidente Jair Bolsonaro na investigação do inquérito sobre as fake news, né, inquérito sobre manifestações antidemocráticas e tudo mais. Tivemos a prisão nesse ano do deputado federal Daniel Silveira por como é que eu vou falar? Como foi o crime? Por manifestações antidemocráticas, né? Temos a prisão dele por atentar contra as instituições. E tivemos também agora, mais recente, buscas domiciliares e um impedimento, né, de aproximação da Praça dos Três Poderes do cantor Sérgio, cantor e ex-deputado federal, né? A galera não sabia que ele já foi deputado federal. Cantor e ex-deputado federal Sérgio Reis, além de outros envolvidos, inclusive o caminhoneiro, o nome dele é Trovão, alguma coisa Trovão, e um deputado também, que é o Ottoni, alguma coisa Ottoni. Enfim. Tivemos o protocolo, né, do pedido de impeachment contra o ministro Alexandre Moraes pelo presidente Jair Bolsonaro. Tivemos também o pedido feito de impeachment, né, protocolo, né, pedido de impeachment feito pelo presidente Jair Bolsonaro contra o ministro Alexandre Moraes. Tivemos também, deixa eu ver mais uma notícia relevante nesses últimos dias. Tivemos também o Talibã de volta, né? O Talibã, essa é uma notícia bem relevante. O Talibã voltou à cena mundial quando tomou, sem resistência, novamente o poder no Afeganistão. Nisso, houve uma fuga em massa de várias pessoas que estão se refugiando em outros países. Tivemos aqueles vídeos também que as pessoas tentando pegar o avião, acabaram se agarrando ao avião quando o avião estava decolando e acabaram caindo. E falando no Código Penal, embora isso não vá cair na sua prova, aqui é um tema que não vai cair na sua prova, você não precisa se preocupar, tivemos um acréscimo de 2 legislações, 2 artigos importantes no Código Penal. No artigo 129 tivemos o acréscimo de uma qualificadora para a lesão corporal, que é o parágrafo 13, se a lesão for praticada contra a mulher por razões de condição do sexo feminino, nos termos do parágrafo 2º-A do artigo 121 deste Código, pena de reclusão de 1 a 4 anos. Lembrando que, por que isso não vai cair na sua prova? Porque só pode cair na sua prova as atualizações legislativas até a publicação do edital. O edital foi publicado lá em novembro, não foi novembro? Novembro de 2019. Então, as atualizações legislativas de 2020 e 2021 não caem na sua prova. Inclusive, a galera de agente, inclusive a nova lei de licitações, né? Mas, para você já ter conhecimento, tivemos também crime de perseguição, que foi em 2021, né? Perseguir 147A, perseguir alguém reiteradamente
e por qualquer meio ameaçando-lhe a integridade física ou psicológica, restringindo-lhe a capacidade de locomoção, ou de qualquer forma invadindo ou perturbando sua esfera de liberdade ou privacidade, pena de 6 meses a 2 anos, além das qualificadoras e respectivos parágrafos. E tivemos o crime agora de causar dano emocional à mulher. Esse crime de causar dano emocional à mulher, que a prejudique e perturbe seu pleno desenvolvimento ou que vise a degradar ou a controlar suas ações, comportamentos, crenças e decisões, mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, chantagem, ridicularização, limitação do direito de ir e vir ou de qualquer outro meio que cause prejuízo à sua saúde psicológica e autodeterminação. Pena, reclusão de 6 meses a 2 anos. Bom, galera, é isso. Ficamos por aqui. Espero que tenham gostado. Obrigado a todos pela audiência. Galera do YouTube, estamos com a conexão instável. Não sei o que está acontecendo. Mas boa sorte a todos nessa prova de hoje. Façam uma boa prova, sabe? Se concentrem bastante. Façam uma prova tranquila. Não queiram marcar tudo. É uma prova Sebrasp. A gente não marca tudo. Então você vai fazer a prova. Vai assistir aquele videozinho meu primeiro. Primeiro, antes de tudo, você vai assistir o videozinho meu no canal, onde tem lá como realizar a prova da melhor forma possível, na prova do Sebrasp. Tem o vídeo lá no canal, vou ser aprovado. Não vai perder também todas as informações que a gente tem no nosso site, que é o voseraprovado.com. E sempre acompanha a gente aqui no Instagram, além de dar um printzinho, me marca nos stories. Sabadão tá aqui trabalhando. E marque para vocês também, recomende o canal, tudo para seus amigos, vocês que conhecem gente que está estudando, vai lá, dá um clique para mandar ele se inscrever no canal, que vale super a pena para ele não perder as dicas. Tem dicas novas, inclusive, para a semana que vem, viu? Boa prova a todos, boa prova nesse sábado, boa prova amanhã no domingão. Façam uma boa prova com calma e venham com sangue nos olhos, porque a PCDF está esperando vocês. Até terça-feira, no nosso 6h40 matinal.